Semana passada, o pastor Edivaldo começou a falar do nosso projeto de vida e nos levou a imaginar uma grande viagem, não foi? Foi muito bom. E ele falou que numa grande viagem, ou numa viagem, né, eu estou vendo muitas pessoas que voltaram de suas viagens, né? Sejam muito bem-vindos, né? Todos aqueles que estavam viajando. Eu ainda vou, eu chego lá. Mas numa viagem nós precisamos, primeiro, não sei se foi exatamente essa a ordem, né? Mas nós temos que ter um destino. Saber para onde vamos. O pastor Edivaldo falou semana passada. Temos que ter um roteiro. Temos que arrumar as malas, a bagagem. E temos que estar preparados para essa viagem. E eu pensando nisso, em um texto que me acompanha há muito tempo, eu pensei, sabe o que é legal levar numa viagem? Porque eu viajo nessas coisas aí, sabe? Nesses pensamentos eu viajo. Sabe o que é legal levar numa viagem? Cartão de crédito. Não é bom? Não é bom, né, Ronaldo? Cartão de crédito é bom numa viagem. E nessa nossa viagem que nós vamos fazer em 2019, eu vou propor aqui um cartão de crédito para todos nós. Vamos pensar junto aqui. A gente tem um cartão de crédito para viajar. A viagem começou a semana passada. Essa viagem, bom, vamos fazer. Esse cartão de crédito ele é internacional também, pode usar fora se quiser, né? Pode usar fora. Mas para a gente viajar. Esse cartão, ele é aquele que não tem fatura. Sabe um cartão que pré-pago? Você vai lá e coloca o dinheiro antes. E aí você fica com crédito, você pode gastar à vontade. Ele não vem a fatura, já foi pago. Sabe, nosso cartão é assim. Ele já está pago. Já tem um depósito lá no nosso cartão. É só gastar. Só gastar. Vamos pensar em um limite bom para a gente gastar numa viagem. Pensa em um limite bom. Pode falar. Sim. Eu sei que cada um tem um tipo de viagem, né? Quem vai em Bertioga, quem vai em Praia Grande, vai indo. Mas fala aí um limite de viagem, um limite de crédito. 1 milhão? Hum? 10 mil? Não, mas você não vai pagar nada. Pensa bem. O dinheiro vai ser depositado, é só você gastar. Você não vai depositar nada. Fala aí, Sueli. Sem limite. Esse cartão é bom. Não é bom, não. Fala a verdade, não é bom? Você viajar com um cartão sem limite que você não vai precisar pagar. Não vai chegar fatura. Não vai ter fatura esse cartão. Não seria muito bom um cartão desse? Hã? Não é? Você não precisa pagar nada, não tem limite. Você pode gastar à vontade esse cartão. Pode ir gastando. Só que, né, como todo cartão, como nós ganhamos esse cartão, eu, por exemplo, não tenho um saldo para ter esse cartão. Um cartão internacional sem limite. Meu saldo não dá. Não vou nem falar qual cartão que eu poderia ter, mas não dá. Isso aí não dá. Então, esse cartão, eu não sou o titular desse cartão. Eu ganhei esse cartão. Como é que fala? Eu sou o adicional, né? Eu sou o adicional. E quem tem a senha desse cartão é o titular. O titular do cartão tem a senha. Agora, pensa bem. Eu, numa viagem, com um cartão internacional sem limite, podendo gastar quanto eu quiser. Pensa bem. Pensa. Viu? Quero. Vai lá. Seria bom, né? Mas eu preciso da senha desse cartão. E senha é um negócio complicado. Em casa nós resolvemos, né? Quer dizer, resolvemos por um lado, porque por outro pode ser um grande problema. Nós temos uma senha lá em casa. É a senha que destrava a casinha do cachorro, é a senha do telefone, é a senha do e-mail. Só tem uma senha. É uma senha para tudo. Para tudo. Aí as meninas começaram a trabalhar, aí elas abriram conta bancária, o que elas colocam? A mesma senha. Então a nossa senha é uma senha padrão, né? Não é universal, mas é padrão.
Porque a gente confundia muito, são muitas senhas, né? Então a gente precisa da senha desse cartão. E foi pensando nisso, no projeto de vida, no que o pastor Edivaldo começou a falar na semana passada, e num texto, que eu não sei se acontece com vocês, mas tem uns textos que você lê ele um tempo, e ele abençoa tanto a sua vida, e você acha que você já extraiu tudo que aquele texto tem, e você continua a sua vida, mas vira e mexe, você no seu tempo de oração, no tempo que você está pensando, no tempo que você está meditando, aquele texto volta à sua mente. E aí você começa a ver algumas coisas naquele texto que você fala assim, será que é comigo esse negócio? Será que eu não me encaixo aí? Será que... Sabe aquele texto que incomoda a gente? E eu tenho um texto assim. Aí eu queria compartilhar com vocês hoje. Porque esse texto, além de ele me abençoar muito, ele me desafiou muito. Ele é o texto da base do meu projeto de vida para 2019. De manhã, quem esteve aqui de manhã? Tem alguém que esteve aqui de manhã? Ah, que bom, né? Então, de manhã eu repeti umas 500 vezes o texto, né? As pessoas até gravaram o texto. Mas eu queria ler com vocês o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Todos acharam? Quem não achou, quem está assim, pode acompanhar no telão. Diz assim, ó. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esse texto é maravilhoso. Mas eu vou abrir meu coração para vocês, né? Eu gosto muito dessa última parte aqui, ó. Pedirão o que quiser e lhes será concedido. Não é bom isso? Fala a verdade, não é muito bom poder ouvir isso? E aí a confusão começa quando nós começamos a pensar. Eu queria pensar com vocês. Vocês acreditam que a Bíblia, ela é a verdade? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a Bíblia não mente? Vocês acreditam que a Bíblia não nos engana? Vocês acreditam que a Bíblia, ela foi escrita por Deus para as nossas vidas e tudo que está escrito aqui é verdade? Eu também acredito. E por acreditar assim, quando eu li esse texto mais uma vez, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será concedido. Pedirão o que quiser. Você já foi atendido em todas as suas orações? Todas. Eu não fui. Algumas eu fui atendido. Algumas eu vi o resultado muito tempo depois. E outras não fui atendido. Mas a Bíblia fala que tudo que nós pedimos nos será concedido. Tudo. E aí, quando eu estava pensando no cartão, ali fala que a gente tem tudo já. Tudo já é dado por nós, para nós. Tudo, Deus já deu para nós. É só a gente ir lá e pedir. Mas esse texto, ele não fala somente disso. Ele tem uma condição antes. E essa condição é que nós temos que olhar com atenção. Nós temos que entender o que Deus quer dizer, o que Ele está pedindo para nós. Quando Ele fala assim, ó,
se vocês permanecerem em mim. Primeira parte. Quando ele fala se vocês permanecerem, quer dizer que nós já estamos. Certo? Sim ou não? Nós já estamos. Mas se nós permanecermos, é por quê? Vai haver situações que vai tentar nos tirar da presença de Deus. Vai haver situações em que vai querer nos esfriar, nos colocar para baixo, nos derrubar, nos afastar de Deus. E vai assim, se vocês permanecerem em mim. E como é que nós permanecemos em Cristo? Como é que nós permanecemos em Deus? Nós permanecemos em Deus quando nós temos um relacionamento com Ele. E relacionamento com Deus, nós não conseguimos com alguns passos. Não adianta enumerar muitos passos. Relacionamento com Deus é oração. 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 Eu me lembro de uma época, eu era jovem, né? Então a memória está boa ainda, que eu lembro, né? Que numa outra igreja nós tínhamos um desafio de oração. E o desafio era orar durante 10 minutos, sem pedir nada para Deus. Orar durante 10 minutos, sem pedir nada. Somente exaltando quem Deus é e o que Ele fez por nós. 10 minutos nessa oração, sem pedir nada. E eu me lembro que eu achei muito fácil. Muito fácil. E eu comecei a orar nesse sentido. E eu me lembro que eu devo ter repetido as mesmas coisas umas 300 vezes para dar os 10 minutos. Porque nós não sabemos orar. A nossa oração, quando não inclui petição, pedir alguma coisa, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento fraco. Nós oramos muito bem quando precisamos pedir. Mas é errado pedir? Não. Não, o texto fala aqui. É para a gente pedir. E quando a gente pedir, vai ser concedido. Mas para isso, temos que ter um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é muito fácil a gente perceber no relacionamento conjugal. Quando hoje de manhã eu falava, né, que antigamente, muito antigamente, né, quem tem mais de 30 anos, 40 anos sabe disso, para namorar uma menina, não era tão fácil que nem hoje. A gente olhava a menina, e aí a gente, né, tinha que procurar as pessoas que conheciam ela, para saber ali quais eram os gostos dela, o que ela gostava, o que ela não gostava. A gente tinha que conhecer aquela pessoa, para poder chegar nela, e ali começar a tentar a namorar. Eu, né, vocês vão até dar risada, mas eu não precisei fazer isso, lógico. Né? Foi a Neuza que veio atrás de mim. A irmã dela está ali, ela pode comprar para vocês depois. Mas tudo bem. Mas mesmo assim, eu tive que conhecer ela. E nessa caminhada de conhecer, algumas coisas que eu pensei que ela gostava, ela não gostava. E às vezes, quando nós não conhecemos, nós temos até boa intenção.
mas aquilo não agrada a pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Eu me lembro que logo no início do namoro, logo no início, alguma data, data também não vou saber que data que era, né? Mas era alguma data, não sei se era aniversário dela, não sei, era alguma data. Mulher comemora tudo, né? Comemora o dia do primeiro olhar, o dia do primeiro beijo, o dia da primeira carta, o dia do primeiro aperto de mão. Mulher comemora tudo. Tem dia, vamos lembrar, era um dia, algum dia. E eu comprei, logo no início do namoro, no início. Eu não tinha dinheiro. Eu estudava no Senai, ganhava meio salário mínimo, era uma dificuldade. Eu comprei lá um buquê de flor para ela. Eu achei que estava fazendo o máximo, dando um buquê. Só que a Neuza, ao contrário de muitas mulheres, ela não gosta de flores. E aí, eu estava no carro do meu pai, e meu pai falou assim, mas está um cheiro ruim no carro, um cheiro estranho no carro. Foi você que usou o carro, o que você fez com o carro? E depois de muito tempo, fui lá ver o buquê de flor. Estava lá no banco de trás, aquelas flores. Ela esqueceu o buquê, porque para ela, eu achando que era o máximo o buquê de flores, porque eu não conhecia ela. Eu gastei dinheiro, gastei tempo. O carro do meu pai ficou com um cheiro horrível. Eu não conhecia ela. Tentei agradar sem conhecer. Mas com o passar do tempo, nós fomos nos conhecendo. Hoje, a nossa relação não é exemplo para ninguém. Mas nós nos conhecemos muito bem. E nós nos tratamos com intimidade. Nós tratamos um ao outro de querido e querida. Pode estar acontecendo o que for. Pode estar voando panela. Ela fala assim, querido, eu te mato. É assim. Nós temos intimidade. Quando ela me chama assim, meu nome é Ramiro, mas muitas pessoas me conhecem como Miro. Então, quando ela não me chama de querido, ela me chama de Miro, eu já dou um sinal de alerta, sei que o negócio não é bom. Se ela falar Ramiro, eu ignoro, nem vou. Eu nem chego perto. Nunca. Se ela falar Ramiro, mas nem olho para a cara dela. Porque nós temos um relacionamento, eu sei, que quando ela fala Ramiro, e mulher gosta de enfatizar algumas sílabas, né? Ela fala assim, Ramiro. Esquece. Eu conheço ela. Eu sei como que é. Hoje, nós vemos num nível assim, que hoje ela não manda mais de mim. Aprendam isso, homens. Ela não manda mais de mim. É sério, Adriana? Não. Porque a gente tem que se impor dentro de casa, né, Cláudio? Tem que se impor. Então, hoje ela não manda mais de mim. Eu faço as coisas sem ela mandar. Eu sei o que tem que fazer. Mas... Vocês dão risada, né? Mas tudo isso para falar... tudo isso para falar do relacionamento, da intimidade. E nós percebemos a nossa intimidade com Deus. Eu queria que você pensasse aí. Como é que você se relaciona com Deus? Como é que começa a sua oração todos os dias com Deus? Como você trata Deus? Deus é um ser para você? Deus é uma pessoa? Ou Ele é um amigo? Alguém que está próximo? Eu queria muito que a Neuza me chamasse de Senhor. Mas ela não chama. Porque nós temos uma intimidade, um relacionamento. Ela não chama, podia me chamar de Senhor, né? Ela não chama. Então, o nosso nível de relacionamento começa assim.
Nosso relacionamento com Deus. Como é que nossa oração, como nós começamos a nossa oração? Geralmente a gente tem um padrão de começar as nossas orações. Tem alguns meninos aí, cadê? O Abner ali e tal, os meninos, eles sabem como é que cada pastor começa as orações. Eu não vou pedir para ele vir aqui agora, porque ele não preparou, mas eles sabem. Porque a gente tem um padrão. A gente sempre, na nossa casa, também é assim. A oração é que nos leva a ter relacionamento com Deus. A oração é que nos leva a estar próximo de Deus. A oração é que nos faz ser amigos de Deus. Oração é fundamental. Aí você fala assim, qual é o melhor horário para orar? A Bíblia fala que nós temos que orar em todo o tempo. Mas nós temos que prestar atenção, porque às vezes as nossas orações costumam ser orações mecânicas demais. E o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento mecânico, automático. A gente levanta de manhã, ou melhor, acorda, e como a gente tem uma vida corrida, agitada, a nossa oração já começa levantando. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo café da manhã que eu vou tomar daqui a pouco, e minha esposa já está preparando. E a gente já vai levantando, se arrumando e orando para ganhar tempo. E aí, tem aqueles, cutucar de novo nossos amigos vendedores, né? Aí os vendedores falam assim, e abençoa o meu dia, manda muitos clientes para mim, mas ele já está lá na porta do carro, saindo. É errado? Não. Mas não é a melhor forma. Não é o melhor tempo. Não é o melhor nível de relacionamento. Eu confessei de manhã, vou confessar para vocês de noite. Eu já fiz uma oração mais longa da minha vida. Eu comecei a orar na hora que eu fui dormir e só falei o amém de manhã. No outro dia. Que eu acordei assustado, falei, estava orando. Amém. Esse nível de relacionamento. Não pode. Você já. Não, peraí. Vocês estão dando. Só eu que fiz isso? Só eu, João? Não, né? Essa oração longa não é só minha. Bom. Pensei que era só eu que tinha feito isso. E acorda assustado de manhã. Você acorda, eu estava orando. Aí, amém, pronto. Mas nós estamos muito automáticos com o nosso nível de relacionamento com Deus. E às vezes nós temos orações prontas. Orações que a gente quer que aconteça. E nós vamos caminhando assim. E aí, nós não chegamos nunca na última parte do texto. Se permanecerdes em mim, fala de relacionamento com Deus. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, nós não vamos ter a senha para usar o nosso cartão. Mas aí fala também, se as minhas palavras, só para vocês anotarem aí, vamos ler um texto aqui que fala de relacionamento, de Provérbios, capítulo 3, verso 32. O menino vai colocar lá para vocês, quem não tiver a Bíblia aí, Provérbios 3, 32. Diz assim, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Esse é o nível de relacionamento que nós temos que ter com Deus. Ser amigos de Deus. Conversar com Deus como um amigo. Poder falar com Ele no nível que nós falamos com um amigo. Não vou falar agora, viu, você? Do nível de um amigo. Esse é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. E aí, quando nós conseguimos orar, ter um tempo de oração, de comunhão com Deus. Aquele primeiro texto lá de João
capítulo 15, verso 7, diz assim: se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, as minhas palavras permanecerem em vocês, quer dizer, tempo de leitura da palavra de Deus, tempo de intimidade, de conhecer quem é Deus. Nós não conhecemos Deus profundamente somente quando nós oramos. Sabe por quê? Se você já fez uma oração e esperou uma resposta de Deus? Orar e depois ficar em silêncio? Muitos já fizeram essa oração, mas muitos esperam a resposta durante o dia, durante a sua jornada. E Deus pode se manifestar. Deus pode falar com você, mas é através da palavra que nós conhecemos quem é Deus e que Deus fala conosco, fala nos nossos corações. E Ele dá a resposta para nossas vidas. E Ele traz solução para aquilo que nós não vemos saída, através da sua palavra. É o tempo que nós temos de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus. E quando nós conseguimos ter um tempo de relacionamento com Deus, um tempo de oração, um tempo de intimidade com Deus, sabendo quem é Deus através da sua palavra, aí nós podemos ter o final do versículo. Coloca para nós lá o versículo. Nós podemos ter o final do versículo lá, que é onde o sobrenatural de Deus acontece em nossas vidas. Quando nós permanecemos nele, as palavras deles estão em nós. Quando nós temos conhecimento de quem é Deus e temos intimidade com Deus, aí a Bíblia diz assim que nós podemos pedir o que nós quisermos e será feito. Aí a gente pode pensar assim, mas será que eu posso pedir o que eu quiser? Aí lendo, estudando, eu cheguei a uma conclusão. Uma conclusão simples. Se você quiser anotar aí, está bem fácil de entender. Diz assim, quando temos intimidade com a vontade de Deus, veremos que a nossa oração não está fazendo com que Deus faça o que eu quero que Ele faça, mas a oração está fazendo com que Deus faça o que Ele quer que eu faça. Deu para entender disso? Não entendeu, Cláudia? Eu vou resumir para vocês. Eu vou ler de novo, mas depois eu vou dar uma tradução aqui. Quando temos intimidade com a vontade de Deus, veremos que a nossa oração não está fazendo com que Deus faça o que eu quero que Ele faça. Mas a oração está fazendo com que eu faça o que Deus quer que eu faça. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tinha uma época na minha vida que eu fazia muito isso, né? As mulheres, às vezes, elas são mais cautelosas com isso. Mas os homens, às vezes, são meio... Você já fez alguma coisa sem consultar a Deus? E deu errado? E depois, você ficar insistindo na oração para que Deus conserte aquilo que deu errado, mas que Ele não falou que era para você fazer. Que Ele não autorizou você fazer. Que Ele não pediu para você fazer. E a gente fica orando para que Deus conserte algo que nós
fizemos errado. Por exemplo, é muito comum, né? Às vezes o homem compra um carro, que ele quer comprar um carro, e o carro está muito barato. Gente, mas está muito barato. Meu, negócio é um negócio da China, Deus, está muito barato. E o cara vai, compra o carro, né? Um caso que aconteceu um tempo atrás aqui. Quando ele vai lá para acertar o carro, passar o documento para o nome dele e ver o carro, documentação atrasada. Carro que está com problemas mecânicos. E o documento atrasado não é só uma coisinha de ir lá e pagar. Tem multas que não apareciam de não sei quantos anos atrás. E aí o processo todo, com documento, com multas, fica quase o valor do carro. E aí a pessoa começa a orar, desesperada, Senhor, desembaraça o caminho. Desembaraçar o quê? Foi comprar o carro, não perguntou para ninguém, não orou, não consultou a Deus. Não fez nada. Mas Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, Ele sempre, sempre nos dá um escape. As consequências, nós temos que pagar. Eu já fiz isso. O carro, não foi com o carro, viu? Não foi com o carro. Mas eu já fiz isso. Eu já fiz algo da minha vontade e deu errado. E depois a gente ora para Deus consertar. Orar para Deus consertar é fácil. O duro é ouvir aquela frase assim, ó. Não te falei? E Deus quer fazer sempre o melhor na nossa vida. Quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele muda o nosso coração. Ele muda o nosso querer. Ele muda nossos planos. E esse nível é o nível que nós temos que chegar. De estar em Deus. A palavra dele está em nós. E aí o que nós pedimos, Deus vai nos conceder. Porque aquilo que nós vamos pedir é segundo a vontade e segundo o coração de Deus. E quando nós pedimos segundo a vontade e segundo o coração de Deus, Ele nos concede. A qualquer coisa, até mesmo o carro. Mas segundo a vontade e segundo o coração de Deus. E é isso que eu quero para 2019 na minha vida. Se eu pudesse fazer o meu projeto de vida hoje, talvez eu colocaria assim, na primeira parte, oração e leitura, aqui vida com Deus. Eu colocaria aqui assim, ó, João 15, 7. Vida conjugal. Eu colocaria aqui, ó, João 15, 7. Vida familiar. Eu colocaria lá, João 15, 7. Aí virando aqui, trabalho e estudo. João 15, 7. E por último, ministério. João 15, 7. Por que isso? Porque tudo que eu fizer, segundo o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai conceder. O que você quer para a sua vida financeira, Deus vai conceder. O que você quer para o seu casamento, Deus vai conceder. O que você quer para o seu ministério, Deus vai conceder. O que você quer para o seu trabalho, Deus vai conceder. Mas se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecer em nós, tudo que nós pedimos, Ele concederá. Essa é a senha do nosso cartão para embarcar nessa viagem. A viagem que o Espírito nos conduz a estar próximos do Senhor, perto de Deus, ter intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós estamos perto do Senhor, Ele concede todos os desejos do nosso coração. Feche seus olhos.